Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar agora, sobre as 4 principais fontes da nossa vida de oração. O que são essas fontes, Essas fontes são o que, São a gente pode dizer, os assuntos, os argumentos que nós usamos, no nosso diálogo com Deus, E é claro, essas fontes é o que? São esses lugares que dão esses argumentos, esses assuntos para a nossa relação com Deus, para o nosso diálogo com Deus, Então nós vemos, a Igreja ela nos apresenta 4 fontes essenciais para a nossa relação com Deus, E a partir dessas fontes, que nos auxiliam a ter um diálogo mais profundo. Então, a primeira fonte para a nossa vida de oração tem a sua origem nas virtudes teologais, ou seja, na fé, na esperança e na caridade. Então, a experiência das virtudes teologais, ela é importante por quê? Porque a nossa fé está fundada em Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então esse é o fundamento, a profissão de fé de Pedro, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Messias, verdadeiro homem, Filho do Deus vivo, verdadeiro Deus, Então, São Pedro professa a sua fé na união das naturezas de Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Por isso que, a partir desse fundamento de fé em Cristo, nós nos abrimos a todas as outras verdades de fé da Trindade. Por quê? Porque a partir dessa verdade de fé da união das duas naturezas de Cristo, Jesus ele não é só um homem e não é só Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque ele é isso, a nossa religião ela se torna totalmente diferente de todas as outras. Porque nós cremos num Deus que se encarnou e veio a essa terra. E veio a essa terra para nos ensinar um caminho de volta para o reino dos céus. Então essa convicção de fé é uma fonte da nossa vida de oração. Essa convicção em Jesus Cristo, essa confiança nele, é uma fonte eficaz e transbordante para a nossa vida de oração, os mistérios da vida dele. Porque se a gente crê firmemente nisso, a gente não se deixa levar por doutrinas ou por coisas que não vão nos conduzir a um verdadeiro caminho. Se a gente crê firmemente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a gente entende que a nossa religião não pode ser igual às outras, porque quem fundou a nossa religião não foi um homem qualquer, como as outras religiões. Então, nós precisamos entender muito bem isso. Por isso que essa primeira fonte que tem a ver com a fé em Cristo, mas também a esperança no reino dos céus, porque a partir da fé em Cristo, nós começamos a acreditar e crer em tudo aquilo que Ele nos anunciou. Aí nós temos todos os outros argumentos dos dogmas da nossa fé, que vem a partir dessa experiência aí de fé em Jesus Cristo. Quando a gente crê nele, a gente acredita também naquilo que ele nos prometeu, que é o reino. E é por isso que também a virtude da esperança que está fundamentada no reino dos céus, que espera o reino dos céus, nos faz esperar o reino dos céus, também é importante, porque esse desejo do reino dos céus é um assunto para a nossa vida de oração. É justamente o que a gente reza na oração do Pai Nosso. Primeiramente, nós adoramos e louvamos a Deus, como nós já vimos, no pedido de bens convenientes, ou seja, a elevação da nossa alma a Deus, através da oração, do louvor, e depois os pedidos dos bens convenientes, que a gente pede ali, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós vemos aí justamente isso. Então essa realidade onde nós começamos a acreditar e buscar aquilo que Jesus Cristo nos prometeu, é uma experiência teologal também, da virtude da esperança. E depois da caridade, do amor, a capacidade de correspondência do amor a Deus, mas também
o amor ao próximo. Então, tudo isso se torna assunto da nossa vida de oração, fonte da nossa vida de oração. Depois nós temos também uma segunda fonte, que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. Por isso que nós precisamos aprender, né, mais sobre a Sagrada Escritura, meditar mais a Sagrada Escritura, entender as formas que a Sagrada Escritura, que Deus, através da Sagrada Escritura, quer se comunicar a cada um de nós, né? Como, por exemplo, nós temos lá no Catecismo, no parágrafo 116 e 117, que fala ali sobre as formas de interpretação da Sagrada Escritura, né? A forma literal e a forma espiritual. A forma literal é o que o texto diz, né? Aquilo que está sendo apresentado ali, né? Aqueles ensinamentos explícitos, né? A forma literal de entender a Sagrada Escritura. Mas também nós temos 3 formas espirituais, né? Que é o que, né? A forma alegórica, quando a gente vai entendendo o significado dos símbolos, das imagens que aparecem na Sagrada Escritura, né? A forma moral, que é o que, né? Quando a gente consegue coletar da Sagrada Escritura o que nós devemos fazer, praticar, né? Ou mudar, né? Fazer para mudar a nossa vida interior e a nossa vida exterior, né? Então, nós vemos aí também, né, uma interpretação moral, uma interpretação espiritual. E depois a anagógica, né? Que é essa capacidade de perceber o caminho que aquele texto está nos conduzindo como caminho de salvação, como caminho rumo ao reino dos céus. Então nós vemos justamente dentro do texto sagrado essa realidade, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? De sabedoria, mas também de vida de oração, porque a palavra de Deus é o Deus que fala. Quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus que está falando. É Deus que está falando através da nossa voz, ou então através do nosso intelecto, a nossa consciência. Então, quanto mais a gente reza e lê a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mais nós vamos nos tornando dóceis a essa palavra. Eu sempre falo que ler a palavra de Deus é como aprender uma outra língua. No início, a gente lê a palavra, a gente não consegue entender muito bem o que está sendo colocado ali. Por quê? Porque é uma forma diferente, a gente não está acostumado, habituado àquilo ali. Mas na medida que a gente vai lendo, dia após dia, a gente vai se aprofundando no entendimento da palavra, a gente vai adquirindo vocabulário. E esse vocabulário vai nos ajudando a entender o que Deus está falando, né? Então a gente consegue ter um olhar mais espiritual sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é uma fonte, né, muito importante para a nossa vida de oração. Depois, nós temos também uma outra fonte, né, da nossa vida de oração, que é a liturgia. A liturgia diária, a celebração da Santa Missa, ou então os outros atos litúrgicos, eles são sempre um diálogo entre Cristo e o Pai do céu. Então a liturgia, ela é uma verdadeira oração. Toda liturgia é uma oração, porque é o diálogo de Cristo com o Pai do céu. E nesse diálogo com Cristo nós estamos inseridos, porque nós somos membros desse corpo místico de Cristo que está dialogando com o Pai do céu. Então nós vemos que a liturgia é uma fonte também importante da nossa vida de oração. Aquilo que a liturgia está vivendo, o mistério que ela está nos apresentando, tudo isso nós podemos levar para a nossa vida de oração, pedindo a Deus que nos dê um entendimento mais profundo daquilo, para que Ele mostre o que aquilo tem a ver com a nossa vida interior. Então, quando a gente vai usando da liturgia para a nossa vida de oração, a gente tem, né, esse caminho de aprofundamento no mistério de Deus. E quanto mais a gente se aprofunda no mistério de Deus, muito mais nós seremos capazes, né, de realmente corresponder a esse mistério, né? E assim a gente vai vivendo a nossa vida interior, né, através da liturgia, né? E nós precisamos aprender a viver, né, a nossa vida de oração através da liturgia da igreja, da liturgia sagrada.
Porque quando a gente não vive bem a liturgia, a gente começa a inventar um monte de coisa dentro da liturgia. Por quê? Porque quando a liturgia ela não se comunica, ou seja, ela não permite com que Deus se comunique a nós, e a gente não se abre à comunicação com Deus através da liturgia, a nossa tendência é sempre ficar inventando coisas, como coisas atrativas, para que aquilo ali aparentemente gere uma sensação de experiência de Deus, que esse é um grande perigo. A gente já falou isso sobre os sentimentalismos, né, na nossa vida de oração, né, e que a gente vê, infelizmente, dentro do nosso ambiente eclesial também, que é um cuidado, né. Isso não é um problema da igreja, isso é um problema do ser humano. Mas como a igreja é feita de seres humanos, então acaba que esses problemas também se manifestam dentro da igreja, né? Então, por isso que a liturgia, ela precisa ser bem vivida, porque uma liturgia que ela é celebrada de forma bela, mas também sóbria, a liturgia ela não pode ser vulgar, né? No sentido de que, né? De a gente inventar tanta coisa dentro da liturgia que vira aquela pessoa que se orna tanto que fica feia, né? A liturgia ela precisa ser sóbria, ela precisa ser simples, mas precisa ser bela, né? A liturgia ela tem o seu movimento, o seu diálogo com Deus, né? E a gente precisa aprender a viver isso. Por isso que a liturgia ela é uma fonte, né, realmente inesgotável de relação com Deus, porque a liturgia, por essência, ela já é uma oração, a oração de Cristo ao Pai do céu. E nós só precisamos nos unir a essa oração de Cristo. E a quarta fonte para a nossa vida de oração é o nosso hoje, a nossa vida, o nosso cotidiano. Aquilo que a gente está vivendo, as circunstâncias, as dificuldades, as alegrias também, né? Aquilo que a gente está vivendo no nosso cotidiano, os anseios do nosso coração, né? O entendimento da nossa vocação, do nosso chamado, todas essas coisas nos possibilitam, né, a elevar um diálogo com Deus, né, uma conversa com Deus, um diálogo de intimidade, de amizade. Todas essas coisas elas são importantes, né, dentro dessa vida de oração, desse diálogo, porque a oração não é só recitar fórmulas. Nós podemos recitar fórmulas também, mas a vida de oração é um diálogo de espontaneidade, é um diálogo de intimidade, onde ali a cada dia a gente tem um assunto a tratar com Deus, a gente tem um assunto, né, a conversar com Ele, para que a gente possa, né, cada vez mais ter esse diálogo, né, de amizade, de proximidade com o próprio Deus, né? E a gente vai adquirindo essa forma, esse vocabulário para entender a palavra de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está querendo para a nossa vida. E aí assim a gente vai crescendo na nossa vida de experiência de oração. É assim que a gente vai, né, alimentando a nossa vida de oração de forma mais concreta, né? Através dessas fontes, né? Que é as virtudes teologais, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Liturgia e também a nossa vida cotidiana, que diante da nossa vida cotidiana nós já temos muitos assuntos a tratar com Deus, né? Tanto nossos pedidos, mas também a nossa ação de graça, nosso agradecimento pela obra de Deus, pela obra que Ele realiza na nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.